pegando essas definições, significa que todo ser vivo tem uma organização celular, seja único ou pluricelular. Todo ser vivo cresce, significa que ele aumenta, né, ele ganha massa ao longo da sua vida. Ele tem, ele responde a estímulos, ele se reproduz, eles evoluem, e o mais importante para nós é que ele tem metabolismo. Tá? Então, o metabolismo é necessariamente parte da definição de todo ser. Tá? Eu trouxe isso aqui, não tem nada a ver com essa imagem, eu tirei aleatoriamente da internet, mas eu achei curiosa, só porque necessariamente isso mostra que para o Hans Jonas ele chegou ao metabolismo como uma condição sine qua non da existência da vida. Tá? Então, isso significa que a ênfase que ele concede ao metabolismo não é arbitrária. Ele não tirou isso do nada. De repente, ele falou, vou achar alguma coisa tal, pegou o metabolismo, como poderia ter pego qualquer outra coisa. Não. O metabolismo é uma atividade sine qua non. Sem metabolismo, todo ser vivo perece. Ele tem que realizar necessariamente essas trocas com o meio para se manter, para preservar sua própria vida. Tá? Então, sem metabolismo, nenhuma das outras funções biológicas de qualquer ser vivo seria possível. Tá? Então, quando a gente fala isso, aí já é o oposto, quer dizer, não está falando nenhuma novidade, certo? A novidade está em que nós vamos atribuir o metabolismo, aí identifica o metabolismo com a liberdade, mas afirmar que todo ser vivo precisa realizar o metabolismo para manter-se vivo não é de fato nenhuma novidade. Okay? Então, o que é inusitado é o que vem agora. Por quê? Ele vai estabelecer uma relação que a gente já pode apresentar no seguinte esquema. O metabolismo está relacionado à liberdade, mas também à necessidade. Então, tem um artigo que eu apresentei no primeiro colóquio do Hans Jonas, que foi lá em Pelotas, quando a gente realmente iniciou esse grupo de estudos lá no Hans Jonas. Eu discuto um pouco essa questão da dialética, do dualismo do Hans Jonas e como ele vai superar todos os dualismos. Então, por exemplo, liberdade e necessidade em Kant são dois reinos. São dois reinos separados. O reino da necessidade e o reino da liberdade. O ser humano pertence ao dois, mas são dois reinos separados. O Hans Jonas, ele acaba com todos os dualismos, mostrando que existe uma relação dialética entre a liberdade e a necessidade. E quem faz a síntese, digamos assim, entre esses dois extremos, é o metabolismo. Porque o metabolismo ele implica uma liberdade, porque é o organismo que se autogera, ele se autossustenta através desse processo, mas ao mesmo tempo há uma necessidade, porque se ele não realiza essa troca também, ele perece. Então, Hans Jonas é um dos primeiros dualismos que ele vai superar, é esse entre a necessidade e a liberdade. Então, isso aí é uma novidade também que ele traz para a reflexão filosófica. Então, isso chamando a atenção desse fato curioso, que ele vai identificar a partir do metabolismo essa inusitada dialética entre a liberdade e a necessidade. Certo? Para ele não são dois polos separados, mas de uma forma muito evidente para ele, já está presente na esfera mais elementar. Ou seja, até uma bactéria, até um organismo unicelular, ele apresenta liberdade e ao mesmo tempo necessidade ao realizar o metabolismo. Tudo bem? É muita informação ou está dando para acompanhar? Então, liberdade implica necessidade em todas as formas. Certo? Então, isso não distingue o ser humano dos outros seres vivos. E isso é um outro dualismo que nós vamos superar, porque ele faz com que o ser humano seja uma continuidade da forma mais elementar. Não há separação homem-natureza. O homem é natureza. Certo? Porque ele, como qualquer outro ser vivo, faz parte, ele
passar por essa fase aí de fazer o metabolismo, que significa tanto a liberdade quanto a necessidade. Tá? Então, chama a atenção que, embora conferido um lugar de destaque, o Jonas ele não vai conceber, vai dar um destaque à liberdade como uma noção absoluta. A gente estava até conversando isso hoje, mas sempre limitada, porque ele diz que uma liberdade absoluta, ela se autodestrói. Então a liberdade, ela precisa de um contraponto. Então ele vai dizer, no caso aqui, nesse primeiro caso, a gente tem um contraponto da necessidade, na esfera biológica, mas a gente vai ver que tem outro contraponto na dimensão ética. Só que ele vai chamar a atenção para o seguinte: existem diferentes graus de liberdade. Então, quando nós vamos falar que o ser unicelular ele já tem liberdade, não significa que é o mesmo grau de liberdade que tem o ser humano, porque o Jonas percebe que há uma escala, são diferentes graus de liberdade. E ele vai dizer ainda uma coisa, é quase que uma advertência: quanto maior a liberdade, maior o risco. Tá? Então ele faz uma escala de evolução. Por exemplo, ele compara a planta com o animal. A planta, ela tem um grau de liberdade porque ela se comporta, ela troca o produto do seu alimento, mas ela tem uma limitação, ela não tem movimento. Mas os alimentos para ela já estão garantidos, porque a sua raiz fornece todos os alimentos que ela precisa, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, mas essa, digamos assim, essa autonomia que ela tem, digamos assim, tem uma restrição no movimento. O animal dá um salto em relação às plantas, ele ganha movimento, mas ele perde o quê? Para ele viver, ele tem que caçar, ele tem que ir atrás do seu alimento. Então é isso que nós vamos estar dizendo. Os graus de liberdade aumentam gradativamente, quase que um processo de evolução, como ele discute lá no fenômeno de vida, mas à medida que a liberdade vai aumentando, o risco vai aumentando também, porque o animal ele não tem a garantia que uma planta tem de ter todos os nutrientes à sua disposição, ele tem que buscar, mas essa busca implica que ele pode alcançar ou não, e implica também que ele próprio pode ser preso de uma outra espécie. Então é nesse sentido que ele está mostrando que há uma escala gradativa de liberdade, mas com isso também o risco vai aumentando. E como nós humanos estaríamos digamos assim, na escala mais alta, o risco que nós corremos ainda maior. Então ele vai, lá no prefácio do Fenômeno de Vida, ele vai dizer: metabolismo, movimento e desejo, sensação e percepção, imaginação, arte, espírito, ou mente, uma escala progressiva de liberdade e perigo, culminando no homem. Então o ser humano seria então o ápice dessa escala de evolução da liberdade, mas ao mesmo tempo de risco. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai também tornando cada vez mais arriscada essa empreitada. Então, o mais alto grau de liberdade conhecido se manifesta precisamente em nós, seres humanos. Pois, por que seria? Porque só no homem a liberdade é consciente de si mesmo. Então, a questão, por que não é aleatório também a escolha, E hoje tem várias correntes que tentam discutir, tentando sair do antropocentrismo, tentando mostrar que os animais têm sim atividade mental, têm sim uma série de atividades muito próximas do ser humano. Concordo, e eu acho que a gente tem que realmente entender isso, porque, caso contrário, a gente tende a ver os animais como seres inferiores, e não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse raciocínio pode levar ao equívoco de achar que, por isso, o ser humano é também idêntico a qualquer outro animal, que não é. E aqui não é uma questão de superioridade, inferioridade, mas de diferença. A gente tem que entender que há, sim, alguma coisa que nos torna diferente dos demais animais. Só isso. Não é nem para melhor nem para pior, mas é ser diferente. Então, a
não no sentido da desigualdade, mas da diferença, sim. Tá? Então, essa questão da liberdade ser